Quando avaliamos o uso das memórias, é importante que a gente possa classificar o uso das memórias, né, identificar para cada tipo de memória como elas poderiam ser classificadas, né? Uma primeira possibilidade de você classificar uma memória seria a questão da volatilidade, que é uma característica da memória em si. A volatilidade, na verdade, se ela é considerada uma memória volátil ou não volátil, a gente poderia interpretar da seguinte forma: se uma alimentação de energia mantém um dado numa memória, e se for retirado a alimentação de energia dessa memória, esse dado ele se esvai, na verdade ele se apaga, a gente pode considerar isso como uma memória volátil. No caso de um tipo de memória que, ao retirar essa alimentação de energia dessa memória e esse dado ele ficar mantido nessa memória, a gente consideraria como sendo uma memória não volátil. Então, várias são as possibilidades de nós interpretarmos. Será que a memória principal que nós vamos usar de um computador ela é volátil ou não volátil? O primeiro critério que a gente usa até numa correção de erro é um problema que é gerado numa máquina. Uma pessoa inicializa a máquina de novo, um botão de reset, sem você desligar a máquina, você reinicializa o sistema, é resetado aquela memória e é voltado ao seu estado original, totalmente vazio, e vai sendo carregado com o código do sistema operacional e outras instruções. Então, nesse caso, em primeiro momento, a gente poderia interpretar se essa memória seria volátil ou não. Uma memória secundária, por exemplo, como um HD externo, um disco sólido ou um disco magnético, se for retirada a alimentação de energia, é mantida essa informação? A resposta com certeza seria sim. Então, nesse caso, a gente poderia considerar o quê? Uma memória não volátil como sendo uma memória secundária. Uma outra forma para classificar memória, a gente pode levar em consideração quanto ao acesso, né? A forma de acessar a parte da memória onde contém aquela instrução, onde contém aquele dado. Então, uma forma que é muito comum para a gente identificar isso são as memórias ditas memórias RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ou então memória de acesso sequencial. Quer dizer, você conseguiria, nesse dispositivo, acessar aquela informação, aquele dado aleatoriamente, indicado no endereço que foi armazenada aquela informação, ou vai ser escrito naquele endereço no qual vai ser necessário gravar aquela informação. No acesso sequencial, um exemplo clássico, uma fita magnética. É necessário percorrer a fita magnética até o seu ponto onde vai ser iniciada a sua leitura ou vai ser iniciada a sua gravação. Um outro critério que é basicamente utilizado para se classificar memórias, quanto às operações de leitura e as operações de escrita. Então, quando você faz uma identificação numa memória e você identifica que ela é do tipo R/W, R/W significa que ela é de read, que é leitura, W, write, que ela é escrita. Ela permite tanto a sua leitura quanto a sua escrita. Então, quando você utiliza uma memória que você, para atualizar o conteúdo dessa memória, você tem que apagar ela integralmente e regravar usando um dispositivo específico, muitas das vezes a gente vai estar identificando uma memória que ela possui a possibilidade de escrita, mas ela não é automatizado isso. Isso ela exige um dispositivo específico para isso. Nesse caso, ela seria uma memória somente de leitura, no qual ela permitiria um processo de regravação integral. Um exemplo clássico de R/W, as memórias principais, as memórias cache, os discos magnéticos, os discos óticos, que são considerados memórias de tanto de leitura quanto de escrita. Um outro critério também que é a separação hierárquica, né? Quando você trata a classificação de memória primária, memória secundária. A gente pode levar em consideração a memória primária, que ela seria o quê? A nossa memória principal, onde todas as instruções, todos os dados que vão ser executados têm que estar residentes naquela memória principal. De volta lá no princípio de von Neumann, não é isso? A memória cache, que ela auxilia a performance, né? Na verdade, ela melhora a performance na execução da instrução pela CPU, usando que uma redundância, né? Informações contidas na memória principal são alocadas na memória cache. Os registradores, que elas subsidiam efetivamente a execução das instruções
dados que vão ser armazenados, endereços que vão ser utilizados, as palavras que vão ser, na verdade, a instrução que vai ser executada. De outra forma, a gente poderia levar em consideração as memórias secundárias, os discos magnéticos e os discos ópticos. A forma de você utilizar, mesmo que seja uma memória de disco sólido, que na verdade ela é uma adequação das memórias flash, elas são tidas como secundária. Por quê? A função e uso dessas memórias, elas têm um objetivo, um fim específico. Conforme vocês vão ver nessa figura, essa pirâmide ela representa o que era visto no passado, a visão de você ter uma memória principal, onde você tem um tempo de acesso em milissegundos, e os registradores, que têm fins específicos, como uma velocidade de acesso muito menor, memórias que têm uma característica, têm um material específico que permitem um aumento dessa velocidade. O que era necessário? Para que fosse executada uma instrução, trata-se o valor daqueles registradores. Para que fossem atualizadas as informações, é necessário uma operação de transferência de dados da memória principal para os registradores, aí a partir daí a sua execução. Surge nesse momento que a ideia de você criar uma alternativa para redução no tempo de acesso à memória principal, que é custosa, né? Você precisa tanto de uma operação de entrada como uma operação de saída para fazer essa transferência de dados. O uso de uma memória intermediária, que você trabalha com alta velocidade. Pelo seu custo de implementação, ela acaba sendo um espaço de memória que ela é mais custosa por unidade de alocação. Consequentemente, usa-se uma quantidade de memória menor do que a memória principal, mas subsidia o quê? Aquela transferência de dados no qual essa transferência vai ser executada e vai ser atualizada nos registradores. Aí surge o uso da memória cache. Em muitos autores, e é comum, tanto quando a gente faz referência à memória primária, a gente separa a memória principal das memórias auxiliares, auxiliam na execução. Aí a memória cache e os registradores eles poderiam ser enquadrados numa classificação. É interessante a gente começar a avaliar esse tipo de classificação justamente para a gente poder perceber a sua finalidade, o seu uso, qual é a sua performance, qual é a evolução, qual é a função específica de uso de cada uma dessas memórias, seja numa máquina, num computador, seja num tablet, seja num smartphone. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês aí.